Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu estou postando aqui a segunda EQM sobre o lugar o Como Eterno. Dessa vez eu fiz um vídeo um pouco mais detalhado, explicando detalhes para que vocês possam compreender na íntegra. A última vez que eu falei dessa EQM aqui no canal foi um assunto descontraído, tinha barulho externo, estava lavando louça, então foi um papo descontraído. Dessa vez eu estou dando em depoimento, o vídeo está na íntegra com todas as informações. Galera, por favor, você que está vendo esse vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí galera, muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo Felipe e hoje eu vim aqui nesse canal relatar para todos vocês a minha experiência EQM. Uma das minhas experiências ao decorrer da minha vida, eu tive 3 vezes EQM. Por 3 ocasiões eu fui acometido pela EQM. O que aqui eu vou relatar aqui para vocês foi a minha segunda experiência, que foi a que eu tenho mais lembrança, é a EQM que eu guardo mais informações e eu carrego muita experiência comigo devido a essa EQM que eu tive. Eu tenho 39 anos, atualmente eu moro no estado do Pará, porém, quando eu tive essa EQM, quando me ocorreu essa segunda EQM, eu tinha 23 anos de idade, isso foi no ano de 2007, eu morava em São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, no bairro do Taboão. Foi um dia normal na minha vida, eu tive um dia agitado, bastante correria. Nessa época eu não estava trabalhando, eu apenas tinha um compromisso pessoal com uma banda que eu tinha na época. Eu tinha uma banda de punk rock, eu tocava contrabaixo. Depois de um dia de bastante ensaio, de ter tocado aí praticamente a tarde toda, eu finalizei o dia lá por umas 7, 8 horas da noite, eu fui pra casa, aí fiquei em casa, assisti televisão, jantei, tomei banho e fui dormir. Nesse dia tava calor, era um dia de verão, tava bem quente. Eu sempre tive o costume, e ainda tenho o costume de deitar para dormir. Eu deito ou de lado, pro lado direito, ou pro lado esquerdo, ou eu deito de bruço. Eu não costumo deitar de barriga para cima, porque de barriga para cima eu não me sinto muito bem dormindo nessa posição. E nesse dia eu tava bem descansado, eu deitei assim nessa posição e fiquei de barriga para cima. Fiquei de barriga para cima e ali comecei a dormir. Tecnicamente, eu não dormi. Tecnicamente, senti que eu estava adormecendo. Meu corpo inteiro se relaxou, eu fiquei com o corpo bem relaxado, a minha visão estava bem cansada e eu dava aquelas piscadas longas, parece que eu adormeci. Mas ao sentir adormecendo, entre o sono e o estar acordado, tem um pedacinho bem curto, que é quando você está meio lá e meio cá. Acho que vocês sabem como que é essa parte. Nessa hora, nesse espacinho de um pouco para lá e um pouco para cá, eu senti no meu corpo como se tivesse várias mãos me tocando, várias mãos tocando meu corpo e fazendo esse movimento assim, passando a mão no meu corpo, me alisando, e passava a mão no meu rosto, passava a mão sobre meu tórax, minhas pernas, até a ponta dos pés. As mãos vinham passando. E não era 2 mãos, era várias mãos, como se fosse várias pessoas passando a mão em mim. E eu senti isso, só que eu senti e não me assustei, eu estava bem relaxado, eu estava bem tranquilo. Era até uma sensação agradável. E eu fui sentindo, parece que a quantidade de mão ia aumentando. As mãos, parecia que mais pessoas estavam passando a mão, cada vez mais pessoas vinham e me alisavam. Eu fui sentindo isso e fui sentindo uma sensação de leveza, o meu corpo ele começou a ficar um pouco mais leve, mas com um leve formigamento. Eu tinha um leve formigamento bem... Era algo bem sutil, vamos dizer assim, era bem sutil esse formigamento. E aos poucos, o meu corpo foi ficando um pouco mais leve. Eu fui sentindo uma leveza e parecia que eu descolava da pele e da cama. Eu sentia como... Eu estava ainda deitado, eu sentia que eu estava em repouso, deitado, mas eu estava mais leve e um pouquinho descolado da cama, mas eu permanecia na cama. O meu quarto ele era da seguinte forma: eu estava aqui deitado e ao meu lado direito, na parte de trás, tinha a janela do meu quarto. Eu sentia a minha cama levantar, ela levitava, subia e eu não conseguia mover minha cabeça, fazer assim, virar para o lado ou olhar assim para baixo. Eu não conseguia. Eu só conseguia ficar com a cabeça assim paralisado e olhar assim, ó, pela lateral. Só conseguia mexer os olhos. Não conseguia falar. Eu respirava normalmente, estava com a respiração bem tranquila, mas eu observava e eu sentia a minha cama se elevando e eu via eu me aproximando do teto, a cama subindo e o teto eu me aproximando cada vez mais do teto e eu senti minha cama subindo, ela subiu até a altura da janela e andou para a lateral, para o lado direito e veio para trás sentindo a janela. E eu observei tudo, eu consegui observar todo esse movimento, todo o meu quarto, eu senti a cama saindo pela janela e isso, a cama saiu completamente, eu consegui enxergar o lado direito
do lado de fora da minha casa, do lado esquerdo, a casa da vizinha. Eu via a cama subindo, eu sentia ela subindo, eu via ela se igualando ao nível da laje. Essa é uma lembrança bem detalhista, porque a laje da minha casa era um lugar de difícil acesso, não tinha um acesso fácil. Para poder acessar a laje, tinha que colocar uma escada na lateral de um batente, abrir um quadrado, era um quadrado de mais ou menos 30 centímetros por 50 centímetros, e tinha que destampar para poder subir, e era muito perigoso. Eu só conseguia subir na laje quando o meu avô, ele acessava aquele lugar, e ele estava lá fazendo alguma manutenção, e eu podia subir para ajudar ele, e foram poucas vezes que eu subi na laje. Então ficou muito marcante porque eu vi nitidamente como era em cima da minha casa, coisas que eu só tinha visto poucas vezes na minha vida. E a cama continuou subindo, 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 e eu vi em cima da minha laje, eu via a lateral das casas que estavam em volta, eu sentia o vento batendo, foi uma sensação muito boa. Porém, até aí, daí pra frente, eu comecei a ficar com medo, porque eu já estava saindo do conforto da minha casa. Então, a sensação que deu ali foi um medo, foi um leve medo. Após isso, a cama começou a subir, passou a altura da minha laje, ela começou a subir, e subiu numa velocidade um pouco mais rápida, um pouco mais forte. E essa velocidade aumentando, eu já não conseguia olhar mais pro lado, eu não queria virar o olho para lá nem para cá, eu enxergava tudo, mas eu preferia fechar os olhos por conta do vento que estava batendo. Devido à subida, o vento era forte nos meus olhos e o barulho era muito alto. Eu sentia um barulho de algo zunindo com a velocidade, devido à velocidade da subida, eu sentia um barulho zunindo. Eu abri o olho levemente e olhava subindo, sentia nuvens frias, sentia temperatura, enfim. Subiu, e quando a minha cama parou numa determinada altura, eu senti sabe quando faz um barulho assim, ó, poc, um estralo? Eu senti meio que um estralo e parou. Aí nessa hora que eu senti esse estralo, eu pude sentir o meu corpo novamente, ele já não estava mais tão leve, eu senti os meus sentidos, tato, eu pude me mexer. E ao me mexer, eu olhei para os lados e levantei na cama. Eu fiquei em pé. Nessa que eu fiquei em pé, eu olhei para o lado e eu vi que eu estava em um lugar cheio de nuvens. E bem à minha frente tinha uma figura muito escura, uma caverna. Essa figura era uma caverna. Era em forma triangular, o topo da caverna, e as laterais da caverna iam se abrindo. E eu olhava para baixo, eu via nitidamente a lateral descendo, os dois lados, e até onde a minha vista alcançava, eu via essa caverna. As nuvens não estavam dentre ela, não estava encostando na caverna, ela estava afastada. Eu pude ter a visão dela descendo e era uma coisa astronômica. E o topo da caverna, ele tinha esse formato assim de triângulo, e do topo, assim, nessa parte, a minha cama parou nessa altura e veio como se fosse uma pedra assim quadrada, bem uma espessura assim de 2 metros por 2 metros, mais ou menos isso. E essa pedra veio, flutuando ao meu encontro e parou bem rente à minha cama. E eu estava em pé na cama, eu peguei e atravessei, passei por cima da cabeceira da cama e subi na pedra. Isso que eu subi, a pedra começou a se movimentar para dentro da caverna, ela foi em sentido da caverna. Dentro da caverna, assim que ela adentrou, no lugar que eu estava, antes de entrar na caverna, não estava de noite. Eu tinha deitado para dormir, já era de noite. Mas no lugar ali fora da caverna não estava de noite. Tinha luz. E dentro da caverna era tudo escuro. Só que as laterais da caverna, da parede da caverna, ela tinha como se fosse... parecia eletricidade passando. Sabe quando você vê uma faísca de eletricidade? Ou parece que bateu um raio e se espalhou? Era dessa forma. As paredes da caverna dos dois lados. E eu ia adentrando, se aprofundando cada vez mais para dentro da caverna. E eu via vendo eu olhava, só tinha parede dos dois lados e um vazio escuro para baixo. Como se não tivesse fim. Descendo. E adentrando, até que eu cheguei numa parte que tinha uma galeria. Uma parte que era chão de pedra, como se fosse um chão de caverna mesmo, totalmente de pedra. Tinha essa galeria, a pedra encostava na galeria, eu andava até a galeria e a pedra, assim que eu saía de cima da pedra, ela descia, como se fosse um elevador baixando. E ela descia totalmente, eu via ela sumindo, e eu ficava olhando ali naquele lugar, e a única coisa que eu vi naquele primeiro momento foi na lateral direita tinha uma escada, essa escada, tipo essas escadas de madeira, sabe? Que você encosta para subir em cima de uma casa ou para subir num poste, esse tipo de escada. E tinha uma escada dessa, parecia de ferro. Eu não lembro ao certo se era de ferro ou se era de rocha também, feita da rocha da caverna. Porém, essa escada, ela descia e o meu instinto, a primeira coisa que eu senti foi descer a escada, sair dali. Então eu fui até a escada e comecei a descer. Nessa que eu comecei a descer a escada,
depois de ter descido acho que uns 15, 20 degraus, uma voz ecoou. Eu não sei se a voz ecoou na caverna ou se ecoou na minha cabeça, mas eu escutava nitidamente essa voz, bem dos dois lados do ouvido, e a voz falava assim: não desça, pois não haverá oxigênio. E eu dei mais umas 2 descidas e a minha respiração tampou, como se parecia que eu estava embaixo da água. Mais ou menos, parecia mais ou menos que estava embaixo da água, não era a sensação na pele, mas no nariz, na respiração, na boca. Eu abri a boca e não tinha nada para entrar de ar, e nem o nariz. Eu puxava e não sentia nada, parecia que estava entupido lá dentro. Não tinha, era como se o ar fosse mais grosso, como se o ar fosse sólido. Parecia que não é o ar, porque não tinha ar, mas como se a coisa que tivesse em volta fosse sólida. Aí eu subi novamente, consegui voltar a respirar, e subi de novo ali na parte da galeria, começou a clarear e eu vi algumas janelas do lado da escada, em cima, né, tinha a galeria, a parte de pedra, e eu vi algumas janelas. E essas janelas tinha luz entrando, não dá para ver o que tinha do outro lado, só via luz entrando. Aí eu me aproximei, quando eu me aproximei da janela, eu abri uma das janelas e eu vi um lugar muito bonito, um jardim, um chãozinho de grama, um gramadinho bem bonito. As gramas, não estava grama parada, as gramas estavam um pouco alta, mas era muito verde, era um verde, não tem esse verde. Até hoje eu não vi uma cor verde igual aquela cor verde daquele gramado, e foi algo muito marcante. Foi a primeira coisa marcante, foi o gramado verde que se estendia por todo lugar, e lá no fundo eu conseguia ver uma espécie de mar, não sei se era mar ou se era o rio, mas também era uma água muito linda, muito azul, era uma cor azul meio branca, essa água. Era esbranquiçada a água. E nesse jardim tinha bastante pessoas, bastante crianças, e tinham uns animais. Isso daí é uma coisa muito estranha. Esses animais, um determinado animal, ele tinha um formato de coelho. Ele tinha o tamanho de um coelho, só que ele se transmutava. Ele andava como um ser humano e virava um ser humano pequenininho e depois virava um coelho de novo. Assim tinha coelho, tinha cachorro, tinha canguru, tinha outras espécies que eu não sei identificar, que eu não conheço muito bem todos os animais, mas tinham vários animais. E esses animais que se transmutavam em pessoas pequenas, eles estavam juntos, como se eles estivessem interagindo. Tivesse uma brincadeira ali entre eles. E eu via pro lado esquerdo, eu via pessoas, pro lado direito eu via pessoas também. Só que essas pessoas, elas estavam vestindo roupas, cada um tinha uma roupa, roupas de época, parecia um cenário, sabe, um cenário de Hollywood. Imagina um cenário de Hollywood onde tem pessoas vestindo roupa de índio, pessoas vestindo roupa de soldado, outras vestindo roupa de marinheiro, pessoas vestindo terno, pessoas vestindo roupa de hospital, aquelas camisolas de hospital. Então tinha várias pessoas com vários tipos de roupas diferentes. Elas não estavam usando roupas iguais, eram roupas diferentes em todo lugar. E tinha um grupo de pessoas que usavam roupas que pareciam roupas futuristas. Esse grupo me chamou a atenção porque era o único grupo de pessoas que estavam no local que estavam perdidos. Eles não estavam se sentindo bem, eles ficavam, sabe, meio que não entendiam nada. Eles se olhavam para os outros e tentavam descobrir. Eles estavam igual eu, olhando assim meio perdido. Mas eu estava mais curioso do que perdido. Eu tinha mais curiosidade por aquele lugar, porque era uma coisa muito visual, era uma experiência muito visual, muito deslumbrante. O céu daquele lugar era um céu muito colorido, ele tinha um amarelo misturado com rosa, meio avermelhado, e essa cor ela se misturava e fazia uma vastidão o céu. Tinha hora que céu misturava com chão, parecia que os dois se encontravam, céu e chão. E no meio desse lugar, desse jardim, tá? Vamos dizer assim, jardim, tinha um poço, desses poços antigos que a gente vê em televisão, que é uma muretinha de tijolinho assim em volta, sabe? E formando um círculo de tijolinho. E perto desse poço tinha uma árvore, como se fosse uma trepadeira. Fica na parede, gruda na parede, só que era uma árvore. E tinha umas frutinhas vermelhas, que ela era uma casquinha transparente e dentro uma luzinha vermelha. É uma luz cintilante. Essa luz brilhava e pulsava, uma luzinha vermelha. Esses eram os frutinhos dessa árvore. E tinha o poço do lado. Esse poço tinha algumas pessoas em volta, olhando para dentro. No primeiro momento eu vi o poço, mas ele não me despertou curiosidade. O que me despertou mais curiosidade foi o lugar. Eu voltei de novo a minha vista para onde estavam aquelas criaturas pequenininhas que eram humanos, animais. E eu fiquei olhando porque aquilo ali para mim era fantástico. Uma pessoa que virava animal
e animal que violava a pessoa. E eu fiquei olhando aquilo, aí nisso veio uma voz e disse para mim: há gênios loucos por saber o porquê. Eu não entendia a princípio, mas depois de eu caminhar e andar mais um pouco por aquele lugar, a voz falava comigo novamente. Só que essa voz, que já falava comigo nesse instante em diante, ela não ecoava, não vinha dos lugares, era uma voz na minha cabeça, era como se fosse uma voz de telepatia, que falava dentro da minha cabeça. E ela falava: essas pessoinhas, elas são pessoas, seres humanos, descobriram o motivo de tudo. Elas chegaram a um ponto de esclarecimento que elas conseguiram desvendar um mistério. Só que elas não estavam preparadas para saber essa verdade. Então, todo esse conhecimento que elas absorveram e chegaram nesse conhecimento superior, deixaram elas malucas. E por elas ficarem malucas, elas atingiram um nível de uma racionalidade que elas não se identificavam mais como seres humanos ou como animais. Elas ficaram entre humanidade e o ser. Elas tinham dessa, de ser e humanidade. Então elas se perderam, ficaram basicamente loucas. E a voz dizia: há gênios loucos por saber o porquê, que só não sabem que o alívio é morrer. Então a voz explicava que aquelas criaturinhas eram gênios que ficaram loucos e não sabiam que o alívio que elas precisavam era morrer. Eu fiquei meio perdido, sem muito entender, mas continuei andando e fui em direção ao poço. E chegando em direção ao poço, eu comecei a olhar para dentro e vi as pessoas que estavam em volta do poço. Eu me encaixei em um lugar e vi as pessoas. Nesse momento, essas pessoas olhavam para mim e faziam uma cara como se estivesse dizendo: você não era para estar aqui. Aqui não é o seu lugar. Eles sabiam que eu não era para estar ali, porém eles não me incomodavam. Eles não mexiam comigo e falavam: vai embora, seu lugar não é aqui. Não. Eles ficavam na deles para não me assustar. Então eles não interagiam comigo. As pessoas não falavam comigo. E eu sentia que eu estava em um lugar que não era para eu estar, pelo olhar. E eu começava a perceber que as pessoas tinham aquela curiosidade de falar alguma coisa comigo, mas tinha uma cautela de não se aproximar. É como se eles não tivessem permissão de se aproximar de mim e vir falar comigo. Porém eu sabia que esse lugar não me pertencia. E voltei minha atenção de novo ao poço e comecei a olhar lá dentro. As pessoas em volta do poço ficavam me olhando com aquela cara, como se não era para mim estar ali. E por mais uma vez a voz vinha dentro da minha cabeça, só que dessa vez ela veio com uma espécie de explicação. É como se ela tivesse injetado algo dentro da minha cabeça que explicava detalhadamente as coisas que estavam acontecendo ali, o que era aquele lugar, quem eram aquelas pessoas, por que eu estava ali. Então, em segundos eu tive... É como se eu tivesse recebido informações telepaticamente. E as informações, o que ela dizia? Eu precisava me declarar. A voz dizia: se declare, só há resposta sem medo. Não existe a palavra regra. Essa voz ela não falava que nem eu e você, assim como nós estivéssemos conversando. É como se fosse frases. Parecia que alguém apertava um botão e soltava uma frase. Então era meio que programado para dizer só frases. E essas frases eram essas: só há resposta sem medo. Não existe a palavra regra. Se declare. Eu comecei a entender que aquele lugar era o lugar para onde as pessoas vinham quando elas entravam em coma. Aquele lugar não era o céu, aquele lugar não era o paraíso, aquele lugar não era o purgatório, aquele lugar ele era um intermediário entre vários outros lugares. Ele tinha toda uma beleza de um jardim, eu não sei como que é o paraíso, eu não faço ideia, mas ele tinha toda uma beleza como se fosse um jardim do Éden ou o paraíso, mas ele ficava em um lugar, num céu, numa espécie de céu, que não era o céu verdadeiro ainda, e nem era esse céu de nuvens que nós estamos. Ficava entre a terra e o céu verdadeiro. Então ali era um nível intermediário para onde as pessoas iam enquanto estavam em coma. Por quê? Em coma. Quando a pessoa está em coma, esse entendimento eu tive tudo através dessas informações que entrou na minha cabeça. Quando a pessoa entra em coma,
ela se desprende do corpo, a alma ou espírito, eu não sei, ela vai para esse lugar. E ela fica nesse lugar e ali ela pode aprender algumas coisas. Ela pode adquirir alguns tipos de conhecimento, tanto espiritual ou até se modificar. Por isso que tem pessoas que quando volta de coma, aprende a falar, volta já sabendo falar outra língua, ou volta falando, a pessoa falar o português e volta falando outra língua. Esse foi o entendimento que eu fui tendo com aquela voz telepática na minha cabeça. E o que acontecia? Porque tinha algumas pessoas que não ia voltar, mas acordar mais do coma, ia ficar ali eternamente ou até o fim dos tempos, e outras pessoas iriam voltar. Aquele poço, ele era uma passagem que ligava aquele lugar, que eu chamei de o coma eterno, para o nosso mundo físico, a Terra. Então aquele poço fazia a ligação. Dentro do poço, ele tinha uma água, diferente da água que eu vi lá, daquele mar azul e branco, tinha uma água diferente, que era como se fosse uns riscos, o QR Code, que é um monte de código preto e branco, era parecido com isso. Só que ele ficava se mexendo, parecia televisão com estática. E essa água ia se mexendo e depois ele começava a sintonizar, como se fosse você mudando de canal de televisão. Só que as imagens nesse poço, o que mudava eram as pessoas. Então apareceu uma pessoa, eu olhando assim no poço, apareceu uma pessoa deitada numa cama no hospital. Uma pessoa que estava entubada, estava, sabe, com a parte da cabeça estava raspado, ela estava com aquele avental azul, estava coberto, sabe, tinha os eletrodos grudados assim na cabeça. Então era uma pessoa que estava internado e estava em coma. Não era nenhuma dessas pessoas que estava em volta do poço, podia ser uma outra pessoa que estava por ali, mas não estava em volta. Aí depois a imagem mudou para outra coisa, e mudou muito rápido de novo para outra imagem. Então ela podia mudar muito rápido ou mudar com um espaço de tempo maior. Numa dessas mudanças, com um espaço de tempo maior, eu vi um navio de guerra. Eu sei que era de guerra porque tinham marinheiros, o navio tinha armas e estava acontecendo um combate no mar entre um navio e outros navios. Era um só e vários outros navios. E esse navio que era um só estava sendo atacado. E tinha vários marinheiros e alguns marinheiros estavam desmaiados, acordados, possivelmente em coma. E uma dessas pessoas que estava em volta do poço era exatamente o marinheiro que estava lá embaixo. Ele estava aqui do meu lado. E era um dos marinheiros, uma das pessoas que olhou para minha cara com estranheza, como esse cara não devia estar aqui. E era exatamente ele que estava olhando lá embaixo. Rapidamente esse marinheiro, ele se adentrou e pulou dentro do poço. Ele se jogou. E nessa que ele se jogou, eu vi ele varando a água e eu vi ele caindo na direção do barco. E o canal, mudou de canal, ou mudou para uma outra imagem. E outras pessoas olhavam e estavam esperando, as pessoas que estavam em volta do poço, estavam esperando aparecer a imagem do corpo dela na terra onde estava, para ela poder mergulhar ali dentro e retornar ao seu corpo. E mais uma vez a voz fala comigo. Essas pessoas podem escolher ir embora. Elas não precisam ficar aqui para sempre. Elas só precisam prestar atenção no poço e esperar pacientemente a vez que apareceu o corpo dela. Quando apareceu o corpo dela lá na terra, ela pula dentro da água e retorna ao corpo e acorda do coma. É assim que funciona. Então eu tive esse entendimento na hora, eu achei aquilo uma coisa muito fantástica, muito diferente, e as outras pessoas que estavam em volta eram pessoas que ou não queriam voltar para o corpo, porque decidiram ficar ali, ou pessoas que o corpo na terra já tinha morrido, já tinha acontecido o enterro, então essa pessoa não pôde voltar para o corpo para poder morrer de forma adequada, porque um coma não é uma morte. O coma, a pessoa ainda está viva. Por mais que o espírito e a alma não esteja ali, a pessoa está viva, ela tem uma pequena conexão com a alma e com o espírito dela. Então a pessoa não morreu na terra, só o corpo morreu, ela ficou presa naquele lugar e vai ficar ali até o fim dos dias, ou o fim do mundo,
a volta do Salvador, o que vocês acreditam. É ali que a pessoa fica até o dia do julgamento. Então muitas pessoas que estavam em volta, o corpo já tinha morrido ou tinham decidido não voltar ao corpo. Uma das pessoas que estavam ali em pé, fora do poço, a voz que estava na minha cabeça, ela mostrou uma imagem de uma família em volta da cama, autorizando os médicos a desligar os equipamentos que mantinham a pessoa viva. Era um garoto, ele tinha aquela respiração, aquela máquina, um respirador ligado ao corpo dele o tempo todo, para o corpo permanecer vivo. E ele decidiu não ir embora, porque ele sabia que se ele voltasse, ele não ia viver da forma que ele vivia antes. Ele ia ter muitas sequelas, muitos traumas, e ia precisar ser tratado pelo resto da vida por alguém. Então ele decidiu não ir embora, ele ficou ali, junto com outras pessoas, e a família decidiu desligar a máquina. E a máquina foi desligada, o corpo dele morreu, e a imagem sumiu de dentro do poço. Após eu ver várias pessoas entrando no poço, vendo a imagem das pessoas aparecendo e as pessoas entrando no poço, eu vejo a minha própria imagem deitado na minha cama, lá no meu quarto, do jeitinho que eu tava, na mesma posição, e eu me vi lá na minha cama. E naquele momento foi a primeira vez que uma das pessoas ali falou comigo. Já não foi a voz, foi a pessoa e falou assim: vai, essa é sua chance. E eu olhei assim e eu questionei por alguns segundos, será que eu vou ou eu fico? Aí nesse momento a voz falou: você pode ficar ou você pode voltar. A escolha é sua. Você pode ir embora depois ou pode ser que você não tenha outra chance de ir embora. Porque o que determinava se eu ia conseguir ir embora não era a minha escolha. Era sim a imagem do meu corpo que eu estava vendo ali passar de novo naquela água que era como se fosse uma televisão. Se passasse depois de novo, eu podia ir embora. Ou eu podia ficar e pode ser que eu nunca mais tivesse essa chance, porque a imagem não poderia não passar ali novamente. Então rapidamente eu senti que eu precisava voltar. Então eu pulei dentro da água, mergulhei. E aí foi a minha sensação. Eu mergulhei dentro da água, o meu braço passou pela água, eu senti a água molhando meu corpo, eu senti o geladinho da água. Essa água, ela tinha mais ou menos uma profundidade assim, ó, uns 2 metros no máximo, 1,5 metro a 2 no máximo. E eu atravessei a água e depois que acabou a água já era céu, já tinha ar, tinha vento, tinha nuvem e eu mergulhei do céu e eu comecei a cair em direção exatamente em cima da minha casa. Eu via todo o mapa do estado, eu via a visão que eu tinha naquele momento, era como se eu tivesse olhos de águia. Eu via tanto lateral como se minha vista desse um zoom, parecia que estava dando um zoom. E eu caía em cima da minha casa, no meu quarto, certinho em cima do meu corpo. Eu mergulhava no meu corpo. E nessa que eu mergulhei no meu corpo, fez um barulho muito alto. Um barulho, parecia que como se tivesse caído algo muito pesado no chão da terra. E tivesse, sabe, caído e fosse BUM! Sacudido. Como se alguma coisa caísse do céu, batesse no chão e a terra tremesse. Foi exatamente isso que eu senti. E eu acordei assim, assustado, desesperado. Já pulei da cama, sentado assim. E fiquei olhando para os lados. Eu estava todo suado, o corpo todo suado, todo molhado. Eu não senti eu tinha uma sensação, isso é um detalhe importante. A sensação que eu tive no meu corpo não era boa. Eu não estava com uma sensação agradável, como um alívio. Eu estava com uma sensação muito ruim. Então dali eu sentei, fiquei olhando para o nada, tudo escuro no meu quarto. Eu olhei para a janela, eu fiquei olhando para fora assim sentado, tentando digerir aquela informação. Rapidamente, do lado da minha cama, sempre tinha caderno e caneta. Peguei o caderno e comecei a escrever. Escrever. Tudo que tinha acontecido, tudo que estava na minha cabeça ali, eu escrevi. Eu devo ter escrevido mais de 5 folhas, dos 2 lados do caderno. Tudo que aconteceu da minha experiência, tudo que eu vi naquele momento, tudo que eu lembrei do que estava vindo na minha cabeça, que era tanta informação, e eu não sentia que a informação estava adentrando na minha cabeça, eu sentia que a informação estava esvaindo, como se fosse um copo esvaziando, a informação estava saindo de mim.
e eu escrevia, colocava tudo no papel. Aí ali eu fui me acalmando, depois que eu escrevi tudo eu fui me acalmando, fui ficando mais calmo e fui, sabe, refletindo sobre aquilo, pensando sobre aquilo. E nisso o dia amanheceu. Eu não dormi mais, eu passei o resto da noite acordado ali pensando, tentando entender o que foi aquilo. Eu não consegui nem sair do quarto. E fiquei com aquilo na cabeça ali pensando. Amanheceu. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro o meu amigo, né? Que era o cara que tinha a banda comigo. O nome dele é Andres. Falei, Andres, vem aqui em casa, eu preciso falar com você, aconteceu um negócio aqui e eu quero conversar contigo. E ele veio em casa. Eu contei pra ele, expliquei tudo o que tinha acontecido. Dei o caderno na mão dele e falei, lê isso aqui, cara. Olha aí, tudo isso aí que aconteceu, foi real, aconteceu comigo. Eu não entendi, naquele momento eu não compreendia, eu não tinha conhecimento sobre EQM. Eu não sabia como que se dava uma EQM. Eu nem entendia esse conceito todo. E eu descrevi pra ele como um sonho. Eu falei, cara, eu tive um sonho mais louco de toda a minha vida. Tive um sonho aqui lúcido demais, foi muito forte. Eu sonhei acordado. Eu descrevi dessa forma para ele. E fui contando ali, relatando para ele detalhadamente o que aconteceu. E ele ficou muito maravilhado, porque para ele também foi uma coisa muito forte. Foi impactante para ele esse relato, porque eu relatei para ele ali na hora a coisa, quando tinha acabado de acontecer. E mesmo assim eu não entendi. Durante muito tempo eu não entendi muita coisa. A minha cabeça ali de adolescente, eu descrevi o entendimento com base no que eu tinha de informação da época, e era muita pouca coisa. A internet nessa época não tinha essa troca de conhecimento, então eu fiquei meio que no escuro durante muito tempo, até eu começar a ver esses assuntos de EQM e começar a interagir um pouco. Um detalhe importante que eu quero relatar para vocês também, nessa época eu era um cara muito gordo, eu era obeso. Bem gordo mesmo. Eu tinha um problema, uma dificuldade à noite quando eu ia dormir. Eu tinha a apneia do sono. Então, por diversas vezes, parava de respirar e acordava com falta de ar ou com a respiração tampada, porque eu perdia a respiração durante a noite. Então, eu acredito que isso se ocasionou comigo por conta de uma apneia que eu tive. Eu acredito, tá? Eu não sei se foi devido à apneia, nem tenho como saber. Mas depois de ter pensado muito tempo, anos e anos, eu acredito que foi devido à apneia. Eu deixei de ter a apneia do sono alguns anos mais tarde, quando eu emagreci, perdi quase 50 quilos, eu tinha quase 170 quilos na época. Então eu perdi quase 50 quilos, foi quando eu parei de ter a apneia do sono e comecei a ficar mais tranquilo, dormir mais normal e não ter mais essas crises de apneia durante a noite. Então nessa época eu tinha muita apneia, foi o auge da minha apneia, foi em 2007, e inclusive essa ocasião eu acredito que o que ocasionou essa EQM foi uma apneia do sono que me deixou morto ali na cama, não sei quanto tempo, por algumas horas, e eu passei esse tempo todo lá nesse lugar no Cometerno, conheci. Lá nesse lugar, o tempo lá é diferente. Era claro, era dia, o tempo todo lá era dia, porém não tinha sol. Eu não via sol em nenhum momento. A luz vinha do céu e a luz ela estava em todo lugar. Não é como se tivesse o sol te dando uma sombra. A luz estava de cima para baixo e todo o tempo naquele lugar era dia. Isso tudo que aconteceu comigo me modificou bastante, modificou toda a minha vida. Porque daí pra frente, depois que eu tive essa EQM, eu não era mais como eu era antigamente. Eu deixei de ser aquela pessoa... Eu era uma pessoa um pouco ruim, eu era um pouco mal. As minhas escolhas não eram as melhores escolhas. Eu deixei isso tudo pra trás. A transformação da minha vida começou daí pra frente. Minha vida virou de cabeça pro ar. Eu comecei a entender melhor alguns aspectos da minha vida mesmo, coisas que aconteciam comigo. Eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu tentei buscar a espiritualidade. Me mudou completamente. Hoje eu sou uma pessoa um pouco diferente por conta disso daí. Às vezes eu ainda me pego pensando em situações que aconteceram naquele lugar. Às vezes eu tenho lembranças, coisas que batem na minha cabeça e eu fico pensando, coisas que eu ainda não tive entendimento, eu tenho entendimento agora, um pouco mais para frente, um pouco depois de anos eu venho ter entendimento. Eu acredito que eu consegui lembrar muito bem dessa EQM, primeiro porque depois que eu acordei, a
primeira coisa que eu fiz foi escrever. Eu escrevi esse EQM no papel. Emprestei para o meu colega, né, para esse amigo meu que eu relatei EQM. Eu emprestei para ele e falei, ó, lê. Ele levou para casa para ler e depois ele voltou com uma música. Ele fez uma música. Então, toda vez que eu ouço essa música, ou que eu lembro da música, que toca na minha cabeça essa música, eu lembro da minha EQM, porque ele conseguiu traduzir a coisa ali em melodia. Eu nunca divulguei essa música, na verdade a gente gravou na época num computador, acho que foi num disquete que nós gravamos. Ele nunca chegou, hoje em dia ele tem uma banda, mas ele nunca chegou a tocar essa música a público. Eu tocava ela para alguns amigos. Talvez eu faça essa música, eu tenho a ideia de um dia fazer essa música, tocar ela no violão e colocar na internet, colocar em um dos vídeos do meu canal. Ou, não sei, pode ser que eu faça isso porque é uma música que eu gosto de ouvir, eu gosto de lembrar dessa música. Eu não consigo esquecer a EQM, principalmente por conta da música. Foi isso, pessoal. Esse foi o meu relato de uma das EQM que já aconteceu comigo. Mas enfim, esse foi o meu relato. Muito obrigado e até mais.